You set my heart beat running away, beating like a drum and it's coming away. Can't you hear that? Gente, o motivo desse vídeo é primeiro porque eu tenho que desabafar e segundo porque de um religiosos querem cada um da sociedade. E outros LGBT querem cada mão da minha crença. hoje eu vim falar sobre se realmente o lugar dos LGBTs são no inferno. Bom, isso vamos ver com base na Bíblia e alguns argumentos que utilizam muito para condenar os gays. E para isso eu fiz algumas anotações aqui e também vamos olhar um pouco a Bíblia. Bom, em Levítico 18, 22. Não se deite com um homem como se fosse com mulher. É uma abominação. E em Levítico 13 fala: o homem que se deita com outro homem como se fosse mulher está cometendo uma abominação, os dois serão réus de morte e o sangue deles cairá sobre eles mesmos. Bom, vamos ver. Como eu disse, eu fiz algumas anotações aqui e vamos ver se realmente é bem assim. Com base nas coisas que eu estudei, eu descrevi assim: o nome Levítico não é necessariamente vindo da tribo de Levi, a tribo que tinha funções religiosas e sacerdotais, no caso os levitas. E por ter sido escrita por sacerdotes, a construção do livro está preocupada com a organização dos ritos religiosos daquela época. O livro fala de rituais como sacrifício, consagrações, critérios de pureza e impureza, critérios de quem podia participar ou não. E na organização desses rituais que tem a preocupação central, que era a questão da idolatria, o culto aos deuses pagãos. E por conta disso, tinha toda uma preocupação para que o povo não se misturasse, não fizesse as mesmas coisas. Mas aí vem a grande pergunta: o que isso tem a ver com a sexualidade, esse tipo de coisa? O que tem a ver é que está incluído no culto práticas sexuais. E então, para que pudesse diferenciar do culto de Javé, dos outros, né? Então entra a questão que Levítico menciona, dos homens, né? A questão dos homens. Porque é o seguinte: a questão não é uma preocupação moral, sexual, é questão de preocupação religiosa. Por exemplo, abominação, essa palavra não tinha o mesmo sentido que tinha naquela época. Naquela época, o sentido de abominação era um sentido religioso. E o sexo entre homens era considerado abominável ou impuro por conta que, naquela época, era associado à idolatria. E essa ideia aparece nas cartas de Paulo, que a gente vai ver depois isso. Mas voltando ao Levítico, nós vamos ver também que essa ideia também fala lá que mulheres misturadas também era considerado impuro, porque sangue era considerado abominável, porque na religião pagã ele era utilizado sangue. Então Levítico passou a considerar impuro isso e proibido. Porque assim, vocês sabem, né? Quando a mulher tá naqueles dias e tal, tá menstruada. Então, da mesma forma que não podemos condenar as mulheres por estar menstruada, também não podemos condenar os gays, porque isso é uma leitura muito rasa e não faz muito sentido, porque isso não justifica nada. O segundo livro para condenar os gays, né, tá no Gênesis, capítulo 19, sobre Sodoma e Gomorra. Claro que eu acho que muitos de vocês já devem saber mais ou menos a história, né? E como você sabe, os religiosos usam muito esse texto para condenar os gays, dizendo que foi a homossexualidade que destruiu a cidade. Mas também isso não faz sentido, porque se em Eclesiastes 16 fala que o pecado de Sodoma foi o orgulho. Isaías 1, versículo 10 fala que a falta de justiça social de Godoma. Se falar uma coisa muito importante é que lá em Levítico ele não fala de homens que se atraem por outros homens. Ele não fala de orientação do desejo. E essas práticas não são condenadas por si mesmas. Essas práticas são condenadas porque estão vinculadas a textos específicos, como agressão, violência, idolatria. E esses sim são textos condenados, de violência, agressão e idolatria. E isso faz muita diferença na hora de falar do contexto bíblico. A Bíblia fala de idolatria,
Mas hoje, quando eu me relaciono com um homem, não é para adorar um deus pagão ou coisa do tipo. Então, resumindo, não é errado ser LGBT. Ezequiel 16:49 diz que o pecado de Sodoma foi a soberba e a despreocupação com o pobre. E somente a Epístola de Judas fala que o pecado de Sodoma foi sexual. Quem não sabe a história de Gandoma e Somora, algo assim, não sei falar direito, eu vou contar a história, tá? Eu resumi aqui, eu fiz a anotação resumindo a história para ficar mais fácil para vocês. Bom, a história conta com a chegada de dois homens, que são anjos, que foram recebidos por Ló, que recebeu esses dois homens em sua casa, para que não pudesse passar a noite na rua. Nessa época, a lei de hospitalidade era muito, era uma regra muito importante naquela época. Então, né? Ao anoitecer, a casa de Ló foi cercada, que gritaram para que Ló mandasse os homens para fora, para serem estrupados. E para não quebrar a lei de Ló, aliás, a lei da cidade, Ló mandou suas duas filhas virgens, ao invés de mandar. Dar os hóspedes. E os homens se recusaram, porque não queriam as filhas de Ló, queriam que fossem os hóspedes para que pudessem estrupar, né? Essa história toda. E os anjos conseguiram evitar isso e jogaram a cegueira nos homens e só a família de Ló. E como aquilo foi um grande afrontamento para Javé, caso quem não sabe, Javé é Deus, ele mandou que destruísse toda a cidade. Que no caso foram todos mortos, só Ló e sua família foram salvos. E então é isso. Mas eu acho isso bem ultrapassado. Se você for parar para pensar, se o problema de Sodoma e Gomorra fosse realmente a sexualidade, Deus já não tinha destruído isso há muito tempo. Porque o próprio texto de Sodoma e Gomorra fala que os homens daquela cidade estavam ali para fazer esse tipo de coisa. Então, necessariamente, todos eles eram gays. Vocês não acham? E então, só por causa dessa ocasião, Deus mandou destruir a cidade, sendo que ele poderia ter destruído isso há muito tempo, né? E então, gente, o mais óbvio disso tudo é que o problema não era a homossexualidade. O problema é que as pessoas são tão cegas e burras. Quero me perdoar por essa palavra, mas, como eu disse, o problema não era a sexualidade. O problema é algo bem simples que ninguém conseguiu ver. Era a violência sexual, estupro coletivo. E outra coisa que todo mundo se faz de cego é porque ninguém reparou pelo fato de Ló entregar suas duas filhas virgens para ser estuprada a noite inteira. Tipo, ninguém se importa com isso. Aí as pessoas se fazem inventando uma história nada a ver de homossexualidade, sendo que não tinha nada a ver, era por causa da violência, não necessariamente por conta da sexualidade. E se vocês verem em Juízes 19, lá conta praticamente a mesma história, só que outros personagens, né? No caso era um estrangeiro, a sua mulher e um servo, mas se passa pela mesma coisa. Que foi hospedar na casa de um velho, ao anoitecer cercaram a casa, ele teve que entregar os hóspedes, mas ele não quis por conta que era lei de ter hospedagem, né, das pessoas. Aí a diferença de Sodoma para Gabá é que na cidade de Gabá não tiveram os anjos para evitar o acontecimento. E então ele entregou sua esposa e ela foi estrupada a noite toda. E ao amanhecer ela foi largada lá na casa do marido dela, infelizmente. E se você ler o resto de Juízes, você vai ver que o problema não é a sexualidade, sim a violência que aconteceu na cidade, no caso a violência sexual. E então fazemos essa comparação, não é? De Sodoma e Gabaá, são praticamente as mesmas coisas. E o pior de tudo isso é que tem pastores e padres que fingem que esse texto não existe e não conta para ninguém e tal. Então fica um negócio meio assim, muito nada a ver, entendeu? E agora vamos falar das cartas de Paulo, né? O objetivo das cartas de Paulo é porque foram escritas para destinatários específicos. E isso faz muita diferença na hora de uma leitura e de
fazer a contextualização certa. Porque as pessoas leem as cartas de Paulo e acham que é uma orientação em geral. Mas Paulo estava falando de uma sociedade específica, de pessoas específicas, de um povoamento específico. Entendeu? Isso faz muita diferença. Bom, gente, então em Coríntios 1, capítulo 6, versículo 9, fala o seguinte: Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se iludam, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adultérios, nem os depravados, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os caluniadores irão herdar o reino de Deus. Bom, levando essas coisas em consideração. Bem, em relação a isso, antes de explicar, vou falar duas coisas. Tem duas palavras que geram muita polêmica, então acho necessidade de falar. A primeira é malakoi e a segunda é arsenokoitai. Bom, e malakoi é uma palavra assim que não tem muito sentido, porque significa algo mole. E arsenokoitai não tem sentido, porque essa palavra não existe. Só existe na a literatura paulina, coisa que por conta disso ninguém sabe o significado, aí foi aquela briga falando que significa isso, aquilo, outro. Então, essas coisas que eu li, vocês que foram mencionadas, feminadas, essas coisas, aquilo ali não é certo, porque aquilo eles botaram sem realmente saber o significado de Malacó e Assenocoitai. E é algo muito grosseiro das pessoas fazerem isso. É bom, como vocês viram na minha Bíblia, tem falando afeminados e sodomitas, sendo que algumas Bíblias têm sodomia como sinônimo de homossexualidade, né? Como eles sempre culpam. E se você pegar a outra Bíblia, você vai ver que tem vários outros palavreados. No caso, na minha tinha escrito essas, mas outras têm outras palavras. E, tipo, não tem como levar em conta essas coisas que Paulo diz, porque Paulo vivia outra época, então ele estava resolvendo questões de outra sociedade que tinha outros costumes, outra cultura, totalmente diferente da que a gente vive hoje, então não tem nada a ver trazer um contexto de lá e comparar com o de cá. E outra coisa, orientação sexual era algo que não existia no tempo de Paulo, entendeu? Então não tem como levar isso em conta. E você sabe que daquela época pra cá a Bíblia foi muito mudada, né? Para outro significar essas coisas que próprias pessoas incluem. Isso prejudica bastante todo mundo. Então é impossível que Paulo esteja falando disso e as pessoas perderem seu tempo inventando essas desculpas nada a ver. E tipo, essas coisas não vão se resolver levando o pé da letra a Bíblia. Porque se você for levar tudo ao pé da letra que a Bíblia fala, você vai fazer interpretação totalmente rasa e muito nada a ver. Entendeu? Isso vai prejudicar pessoas. Porque se você tem pais cristãos e você é um LGBT, isso vai interferir muito na sua vida. Então, aí sim, esse vídeo vai lhe interessar. Entendeu? Porque isso vai ajudar bastante a tirar dúvidas de todo mundo. Então, continuando, em Coríntios 6, Paulo vai mencionar que ele está fazendo várias reclamações ao povo cristão de Coríntio, que estão levando seus problemas para resolver em tribunais pagãos. E ele reclama porque são os cristãos e não os pagãos que vão julgar o mundo e o reino de Deus. E quando ele menciona isso, ele está se referindo que os pagãos nunca vão reinar o reino de Deus, entenderam? E isso, mais uma vez, eu digo que é uma questão de preocupação religiosa. O livro de Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 27, que diz assim: Por isso Deus entregou os homens a paixões vergonhosas, suas mulheres mudaram a relação natural em relação contra a natureza. Os homens fizeram o mesmo, deixaram a relação natural com a mulher e arderam de paixão uns com os outros, cometendo atos torpes entre si, recebendo dessa maneira em si próprios a paga pela sua aberração.
importante porque talvez seja o único que fala realmente de algo homossexual, entre aspas. E se a gente for ler os versículos anteriores, 25 e 26, vocês vão ver algo muito importante. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por isso, Deus entregou os homens às paixões vergonhosas. Suas mulheres mudaram de relação natural em relação contra a natureza. Vocês entenderam que tem um por isso? Vocês acham que Paulo está falando de reprodução e de algo natural? E tipo, Paulo não está falando de reprodução, até parece que ele está falando de reprodução, né? Bom, gente, Paulo, ele tinha uma grande formação intelectual e, portanto, ele herdava a filosofia greco-romana. Nesse caso, a percepção era de natureza, ele tinha de Platão e Aristóteles, que diz que o homem é naturalmente social. E para Paulo, isso era uma ideia social e política. E natural para Paulo era estar se referindo a algo comum. Capítulo 11, versículo 14, a própria natureza ensina que é desonroso para o homem ter cabelos compridos. Bom, não faria mais sentido ele dizer para, aliás, orientar as pessoas a deixar o cabelo crescer, já que não é algo biológico, natureza, ele fala algo que era comum na sociedade onde ele vivia. Nesse caso, quando ele está falando de ter relações contra a natureza, ele está falando de relações que não era comum na sociedade que ele vivia. A sociedade que ele vivia antes não é a mesma de hoje que nós vivemos. Pegar um contexto e transformar numa coisa nada a ver. Então, prosseguindo para frente, nós temos capítulo de Gênesis 1, versículo 27 e 28. E diz o seguinte: E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus, e ele o criou. E os criou homem e mulher. E Deus os abençoou e lhes disse: Sejam fecundos, multipliquem-se, encham e submetam a terra, dominem os peixes do mar, as aves do céu e todos os seres vivos que rastejam sobre a terra. Bom, a ideia aqui não é a questão de ter relações sexuais para ter a garantia da sobrevivência da espécie, coisa do tipo. E tipo, as pessoas tendem muito a dizer que é isso, a vida é isso, tem que procriar e assim vai pra frente. Mas tem uma resposta para isso no capítulo 2, versículo 18. Tá escrito assim: Javé Deus disse: Não é bom que o homem esteja sozinho. Vou fazer para ele um auxiliar que lhe seja semelhante. Então, Deus só cria a mulher porque não é bom o homem estar sozinho. O problema é que não é a falta de procriação. O problema é porque Deus vê que a solidão do homem não é boa. Bom, e o mais interessante é porque, pela primeira vez, Deus viu que algo não estava bom. Deus criou o céu e disse que era bom. Deus criou a terra e disse que era bom. Deus criou o dia e a noite e disse que era bom. Mas, pela primeira vez, algo que ele criou não estava bom. Porque ele viu que o homem estava sozinho e que solidão não era bom para ele. E continua os versículos 19 até o 24, eu acho que é a parte mais bonita da Bíblia e coisa que talvez poucas pessoas ou quase ninguém tem esse carinho por ver esta mensagem. Eu vou ler. Diz assim: Então Javé formou do sol todas as feras e todas as aves do céu, e as apresentou ao homem, para ver com que nome ele chamaria. Cada ser vivo levaria o nome que o homem lhe disse. O homem deu então o nome a todos os animais, aves do céu e a todas as feras, mas o homem não encontrou um auxiliar que lhe fosse semelhante. Então Javé, Deus, fez cair um torpor sobre o homem e ele dormiu. Tomou então a costela do homem e o fez crescer carne. Depois da costela que tinha tirado do homem, Javé Deus modelou uma mulher e a apresentou para o homem. Então o homem exclamou: Esta sim
é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, um homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e eles dois se tornam uma só carne. E o que tem de bonito aqui é o quê? É porque quando Deus vê a solidão do homem, ele não impõe contra a própria vontade. O próprio homem é que diz: esta sim é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Deus apenas reconhece que a solidão não é bom para o homem. Deus ele nos criou livres, com liberdade, para que nós escolhêssemos o melhor caminho para a gente. Então sou eu que digo, eu mesmo sou capaz de dizer o que é melhor para mim, com quem eu quero me relacionar, com quem eu escolho dizer, este sim é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Somos nós pessoas que temos capacidade para dizer com quem a gente quer estar. Porque Deus, ele não impôs nada. Foi o próprio homem quem quis. Deus apenas reconhece que isso não é bom para a criação dele. Isso é o que tem mais de lindo na Bíblia e que praticamente ninguém reconhece isso. Muita gente se faz de cego ao ver isso. Querer questionar minha liberdade e limitar meus direitos, isso é querer questionar e contrariar a própria vontade de Deus, a própria fundamentação de Deus. Isso é algo muito feio que as pessoas fazem, e principalmente os religiosos. Por assistir esse vídeo, eu acho que eu consegui dizer tudo o que eu queria dizer, e que eu acho que é bastante importante todos ver esse vídeo, independente se é cristão ou não, entendeu? E este é meu primeiro vídeo no canal, espero que vocês tenham gostado e gostaria muito que vocês dessem um like, inscrevessem no meu canal e recomendassem para seus amigos, tios, avós, pais, qualquer pessoa. Eu agradeço muito de coração e tchau, tchau, até a próxima.